Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves, novamente com vocês. Hoje teremos um vídeo muito importante, um vídeo muito interessante. É um vídeo que nós temos de refletir sobre esse vídeo. Qual é o tema? Falaremos hoje sobre pessoas com altas habilidades. Aquelas pessoas que no passado e até hoje também eram chamadas e são também de superdotadas, mas que nós classificamos atualmente como pessoas com altas habilidades. Veremos 10 hábitos de pessoas com altas habilidades. E esses hábitos farão com que a gente possa refletir como lidar com essas pessoas, até mesmo não é como diagnosticar, mas como ter como que a gente vai, por exemplo, identificar uma pessoa com alta habilidade, com altas habilidades. E você? Será que você tem altas habilidades? Será que você pode se identificar com esse vídeo? Então nós vamos aprender a conhecer melhor pessoas com altas habilidades e também a lidar com essas pessoas. Talvez até você seja uma pessoa com altas habilidades, uma pessoa talvez superdotada. Antes de iniciarmos o vídeo, é claro, né, pessoal? Deem um like, comentem, inscrevam-se no meu canal. Isso tudo ajuda lá o algoritmo do YouTube identificar que esse canal ele é relevante. Então vem comigo falar, ouvir, discutir, refletir e pensar sobre pessoas com altas habilidades. Existem pessoas que parecem viver em uma frequência diferente. Elas pensam com uma velocidade única, sentem com uma intensidade maior e percebem nuances que passam despercebidas pelos outros. Não é arrogância nem superioridade, é simplesmente uma forma diferente e mais ampla de funcionamento da mente. Essas pessoas, muitas vezes chamadas de superdotadas ou portadoras de altas habilidades, carregam dentro de si uma mistura vibrante de curiosidade, imaginação, sensibilidade e foco. E o mais interessante é que, em vez de ser algo distante, quase sempre são pessoas comuns do nosso convívio. Um amigo, um aluno, um colega de trabalho, um parente ou até você mesmo, por que não? Conhecer os hábitos que essas pessoas desenvolvem ao longo da vida não serve apenas para admirá-las, serve para compreender como elas veem o mundo e, de certa forma, para despertar dentro de nós a coragem de pensar mais fundo, sentir mais vivo e criar mais livremente. Porque, no fundo, todo ser humano ganha quando convive com mentes que expandem horizontes. Pessoas com altas habilidades costumam ter alguns hábitos que aparecem repetidamente, e eles não surgem do nada. Tem relação com a forma como o cérebro delas funciona, como processam emoções e como enxergam o mundo. Não é superpoder, mas um conjunto de padrões internos muito marcantes. Então, vamos mergulhar nos 10 hábitos de pessoas com altas habilidades ou muitas vezes chamadas de superdotadas. Tudo explicado de um jeito simples para que você possa compreender. Hábito número 1: a fome insaciável pelo porquê. Elas perguntam muito e não aceitam respostas rasas. Sabe aquela pessoa que, quando você explica algo, ela já lança um "mas por quê?" e depois um "mas por que isso afeta aquilo?" Isso não é chatice, é uma necessidade cognitiva. Para quem tem altas habilidades, o cérebro tem uma baixa tolerância a lacunas de informação. É como se existisse um quebra-cabeça interno, e se uma peça falta, o sistema inteiro trava. Elas não querem saber o que aconteceu, elas querem a cadeia causal completa. Elas precisam entender a lógica de causa e efeito, a origem e a implicação de tudo. Por isso, as respostas prontas e superficiais, como "é assim porque sim"
geram um desconforto gigante. Elas estão buscando a essência e a pergunta é apenas o veículo para ir mais fundo. É um impulso quase filosófico que começa na curiosidade infantil e se torna o motor de todo o aprendizado na vida adulta. Hábito número 2: o mergulho profundo no flow. Entram em foco intenso com facilidade. Este é o famoso estado de flow ou hiperfoco. Quando o assunto interessa, o mundo externo some. Literalmente, o barulho, a fome, as notificações, tudo fica em segundo plano. Para o cérebro com altas habilidades, essa imersão não é um esforço de concentração, é um estado de prazer. O cérebro está tão engajado na resolução daquele problema ou na criação daquela ideia que ele otimiza todos os recursos neurais para aquela tarefa. É por isso que conseguem produzir o trabalho de uma semana em um único dia, se estiverem verdadeiramente envolvidas. O segredo aqui é: elas, ou seja, as pessoas com altas habilidades, não gastam energia tentando forçar o foco. Elas simplesmente entram no foco. O desafio é, na verdade, sair dele e voltar para a realidade. Hábito de número 3: a mente que conecta os pontos. Tem um jeito único de pensar e fazer links. Se você der 3 informações separadas, uma sobre biologia, uma sobre economia e outra sobre história da arte, a pessoa com altas habilidades não vai guardar essas informações em gavetas separadas. Ela vai tentar criar uma rede de conexões. Chamamos isso de pensamento divergente ou visão sistêmica. É como se a mente dela estivesse vendo um enorme tabuleiro de xadrez onde a maioria só vê um jogo de velha. Elas associam ideias de áreas completamente diferentes, fazem analogias que ninguém faria e encontram padrões que ligam conceitos distantes. É por causa desse hábito que surgem as ideias mais criativas, as soluções alternativas para problemas antigos e as grandes inovações. Elas não seguem o caminho óbvio, elas criam novas trilhas no mapa mental. Hábito de número 4: o GPS interno do conhecimento. São autodidatas por natureza. O aprendizado autodidata é um reflexo direto do hábito número 1, perguntar, e do hábito número 2, foco profundo. Elas não conseguem esperar o ritmo lento da sala de aula tradicional ou de um curso. Quando um tópico prende a atenção, a necessidade de dominar aquilo se torna imediata. Elas sentem um prazer intrínseco em descobrir, em montar sua própria trilha de estudo e em ir buscar a informação mais completa. O ato de aprender, de ver o conhecimento se encaixar, gera uma sensação de bem-estar e satisfação no cérebro que é viciante. Isso significa que muitas vezes o maior especialista delas é a biblioteca, a internet ou a própria mente, e não necessariamente o professor formal. Elas são verdadeiros exploradores de si mesmas. Hábito número 5: o scanner de detalhes. Observam o que passa despercebido para os outros. Imagine que a maioria das pessoas tem uma câmera focando no centro da imagem. A pessoa com altas habilidades tem uma câmera com um foco super amplo, captando a iluminação, a sombra, o fundo e até mesmo o micromovimento no canto da tela. Elas processam mais informações sensoriais e cognitivas ao mesmo tempo. Essa hipersensibilidade aos detalhes faz com que elas notem padrões, incoerências e lógicas ocultas. Elas captam a linguagem corporal sutil, a mudança de tom de voz,
o erro de digitação no contrato ou a falha na lógica de um argumento. Isso pode ser ótimo para a precisão, mas também pode ser cansativo, porque o cérebro nunca desliga de captar nuances. Elas veem o que é invisível para a maioria, mas isso exige um custo mental. Hábito de número 6. A profundidade do sentir. Sentem emoções de forma intensa. Existe um mito de que pessoas superdotadas são frias ou puramente racionais, mas é o oposto. Muitas vezes, essa intensidade cognitiva se reflete em uma superexcitação emocional ou hipersensibilidade. As emoções vêm fortes, profundas e às vezes até avassaladoras. Elas não apenas sentem a própria alegria ou tristeza, mas também captam os tons emocionais sutis dos outros. É uma empatia aguçada. Essa percepção intensa pode ser uma fonte gigantesca de criatividade, compaixão e arte, mas também pode levar à sobrecarga emocional e à sensação de não pertencer ao mundo, já que elas sentem tudo em uma voltagem muito mais alta que o padrão. Hábito número 7. A busca pela excelência inevitável. Tem um senso interno de exigência muito alto. Isso não é apenas perfeccionismo, no sentido de querer as coisas arrumadas. É uma exigência cognitiva interna. O cérebro, por ser um excelente detector de falhas e incoerências, já dito no hábito número 5, vê o que poderia ser melhorado. Quando elas olham para um trabalho, um projeto ou até para o próprio desempenho, o cérebro já projeta uma versão ideal e quase inatingível. Essa necessidade de corrigir, ajustar e aperfeiçoar surge porque a mente das pessoas com altas habilidades sabe que a versão atual está aquém, ou seja, abaixo da perfeição lógica. É como ter um auditor interno 24 horas por dia. Se por um lado isso leva a resultados de altíssima qualidade, por outro pode levar à autocrítica destrutiva e à procrastinação por medo de nunca alcançar esse padrão impossível. Hábito 8. Arquitetos de mundos internos vivem muito dentro da imaginação. A imaginação delas, ou seja, das pessoas superdotadas ou ditas com altas habilidades, não é um passatempo, é um laboratório de testes. Elas criam histórias, cenários, diálogos e, principalmente, soluções para problemas complexos inteiramente na cabeça. E essa imaginação não é fraca, é viva, detalhada e multissensorial. Enquanto a maioria das pessoas pensa de forma mais linear e verbal, a mente de uma pessoa com altas habilidades muitas vezes viaja por cenários internos cheios de cor e profundidade. É o que chamamos de fantasia elaborada. Esse hábito de viajar para dentro não é fuga, mas uma forma de processar informações, simular resultados futuros e, o mais importante, nutrir a criatividade que será usada para inovar no mundo real. Hábito número 9. A necessidade do silêncio. Gostam de ficar sozinhas para pensar. Sim, essas pessoas gostam de ficar sozinhas para pensar. Veremos. Se você é bombardeado por detalhes e sente as emoções em alta voltagem, a única maneira de não explodir é encontrando um espaço silencioso. O tempo sozinho para a pessoa com altas habilidades não é isolamento social, é uma necessidade de higiene mental. Esses momentos de solidão funcionam como um modo de organização interna. É quando a mente consegue finalmente processar todas as ideias, percepções e emoções coletadas durante o dia. É nesse silêncio que os links se encaixam e que o caos se transforma em clareza e sentido. É o tempo que o cérebro precisa para fazer o download.
e a desfragmentação dos arquivos. Hábito de número 10. Chegamos no nosso último hábito, mas olha, não para por aqui. Temos apenas um resumo sobre como funciona uma pessoa com altas habilidades. Então vamos para o hábito de número 10. O motor da relevância. Procuram significado em tudo o que fazem. Pessoas com altas habilidades raramente se motivam apenas pelo dinheiro, pelo dever ou pela obrigação. Elas precisam de algo maior. Elas precisam entender o propósito, a lógica e o impacto daquilo que estão fazendo. Quando uma tarefa é percebida como vazia ou sem sentido, a energia cai para zero. É como tentar correr com um freio de mão puxado. O cérebro não libera a dopamina da motivação, mas quando algo ressoa com seus valores e seu senso de propósito, seja resolver um problema global ou apenas criar algo lindo, a energia flui de forma natural e inesgotável. Essa busca por significado é o verdadeiro combustível que guia suas escolhas, seus estudos e suas carreiras, tornando a vida muito mais autoral. Bem, conviver com alguém de altas habilidades é como viver perto de uma chama que nunca se apaga. São pessoas que iluminam conversas, expandem ideias, misturam emoção com raciocínio, criam caminhos onde ninguém antes enxergou trilhas. Muitas vezes são incompreendidas por parecerem intensas demais, questionadoras demais, sentimentais demais ou profundas demais. Mas essa intensidade é justamente o que as torna extraordinárias. Quando entendemos esses hábitos, percebemos que não se trata de ser melhor, mas de ser diferente. Uma diferença que, quando acolhida, floresce em descobertas, criatividade, empatia e inovação. Pessoas com altas habilidades não precisam se encaixar em moldes estreitos, precisam de espaço para respirar, pensar, criar e ser quem são. E nós, como sociedade, temos um papel bonito nesse processo, o de aceitar, valorizar e celebrar essas mentes brilhantes. Ao invés de tentar diminuí-las para caber no comum, podemos expandir o comum para acolher o extraordinário. Ao invés de julgar sua intensidade, podemos aprender com ela. Ao invés de tentar silenciar suas perguntas, podemos nos permitir perguntar junto. Porque quando uma mente extraordinária é acolhida, ela não cresce sozinha, ela eleva todos ao seu redor. Que possamos inspirar respeito, admiração e sensibilidade. Que cada pessoa com altas habilidades se veja não como exagerada, estranha ou deslocada, mas como alguém precioso, potente e profundamente necessário neste mundo que tanto precisa de luz, ousadia e novas ideias. E aí, meus queridos alunos e alunas, gostaram do vídeo? Aprenderam bastante? Eu quero saber quem se identificou com esse vídeo. Vai falar, professor, eu acredito, eu acho que eu tenho altas habilidades, que eu sou super dotado e nem sabia. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, que tenha ensinado vocês muitas coisas, que esse vídeo tenha feito com que vocês possam refletir sobre essas pessoas fantásticas que possuem altas habilidades. Um grande abraço com vocês, até o nosso próximo vídeo do professor Valdeci Alves, com calma e elegância.